Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, ouvintes, telespectadores da nossa Rede Alesp. Hoje, quinta-feira, 5 de março de 2020, eu sou Sérgio Everton e este é o nosso jornal aqui da Rede Alesp. Bom dia, eu sou Amanda Nascimento e aqui você vai saber tudo o que acontece no Parlamento Paulista. Jornal da Rede Alesp. Vamos às manchetes, né, Amanda, do nosso jornal aqui da Rede Alesp. O projeto de lei complementar 80 de 2019, que prevê alterações na PEC 18 da reforma da Previdência dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, segue agora para a sanção do governador João Dória. O PLC foi aprovado ontem aqui no plenário da nossa Assembleia Legislativa. Mais uma notícia: a exposição fotográfica aqui no Parlamento Paulista traz uma reflexão sobre o parto humanizado. Jornal da Rede Alesp. E vamos falar, continuar falando sobre a aprovação desse projeto de lei complementar da reforma da Previdência Estadual, o PLC 80 de 2019. O repórter Luciano Teixeira, eu vou conversar com ele agora, ele acompanhou a votação de ontem no plenário. Luciano, como é que foi essa sessão extraordinária? Bom dia para você. Bom dia, Sérgio Everton. Bom dia, Amanda, para vocês, os ouvintes da Rádio Alesp. Como vocês falaram, o projeto de lei complementar número 80/2019, que trata dos detalhes da reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais, foi aprovado em sessão extraordinária realizada ontem, na manhã de quarta-feira. A proposta foi aprovada com 58 votos favoráveis, 30 contrários e uma abstenção. E como você disse, Sérgio, segue agora para a sanção do governador, que tem 15 dias úteis para se manifestar, aprovar ou vetar o projeto. O projeto previa inicialmente o aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%. Porém, os deputados apresentaram uma emenda, publicada no Diário Oficial de hoje, escalonando os valores a serem pagos pelos servidores. A nova contribuição vai variar entre 11% e 16%. A reforma da Previdência foi enviada pelo governador João Dória para a Assembleia Legislativa em novembro, em 2 projetos complementares. O governo justifica que os projetos são necessários para buscar o equilíbrio financeiro das contas públicas e adequar as aposentadorias dos servidores à reforma federal. O primeiro passo foi a aprovação de alterações na Constituição do Estado, com a aprovação da PEC 18/2019 na terça-feira. Essa PEC não precisa de aprovação, de sanção do governador João Dória, ela já pode ser promulgada aqui pela Casa. O PLC 80/2019 traz novas regras para o cálculo de salários e aposentadorias e as condições para que o servidor possa se aposentar. Entre as principais alterações, vai destacar a alíquota de contribuição previdenciária, que era de 11%, passará a ser escalonada, com valores variando entre 11% e 16%. 11% para funcionários que recebem até um salário mínimo, 12% entre um salário mínimo e R$ 3.000, 14% entre R$ 3.000 e R$ 1 e o teto do regime geral de previdência social, e 16% acima do teto do regime geral de previdência social. Os salários serão limitados ao teto estabelecido pelo regime geral de previdência social para que os servidores tenham ingressado no serviço público, os servidores que tenham ingressado no serviço público após 2013. Os valores de aposentadoria corresponderão a 60% da média aritmética das remunerações do servidor, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, no caso dos servidores que ingressem entre 2003 e 2013. Funciona assim: os servidores que ingressaram antes de 2003 receberão a totalidade da remuneração da ativa, se tiverem cumprido 5 anos no nível ou classe em que se der a aposentadoria, e a idade mínima exigida é de 62 anos para mulheres, 65 para homens. As idades mínimas são reduzidas em 5 anos para o caso dos professores da rede pública em exercício do ensino infantil, fundamental e médio. Novos valores para pensão por morte. Haverá uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo servidor, acrescida de 10% por dependente até o limite de 100%. Prazos para o recebimento de pensão por morte do servidor, de acordo com a idade do beneficiário e o tempo de casamento ou união estável. Cônjuges casados há menos de 2 anos com o servidor que venha a falecer terão direito ao recebimento da pensão por morte pelo período de 4 meses. No
casamento ou união estável tenha mais de 2 anos, a pensão depende da idade do cônjuge, que receberá a pensão por 3 anos, caso tenha menos de 21 anos, até 20 anos, caso tenha entre 41 e 43 anos. Caso o cônjuge tenha mais de 44 anos, receberá a pensão por prazo indeterminado. São muitas as mudanças, né? Então a gente vai continuar aqui falando um pouco mais dessas mudanças. Para aposentadorias por incapacidade permanente, decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou doença de trabalho, os proventos corresponderão a 100% da média aritmética das contribuições. A proposta também detalha aposentadorias especiais, como servidores com deficiência, policiais civis, agentes de segurança penitenciária e agentes de escolta e vigilância penitenciária, além de servidores cujas atividades sejam exercidas com exposição a agentes prejudiciais à saúde e, como eu falei, professores. A proposta também estabelece regras de transição para o servidor que tenha entrado no serviço público até a data da publicação da lei complementar. Esses poderão se aposentar com idade mínima de 57 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher, ou 62 anos de idade e 35 de contribuição, se homem. 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria são os requisitos mínimos. Além disso, a soma da idade com o tempo de contribuição deverá ser equivalente a 86 pontos para mulheres e 96 para homens. A proposta também detalha períodos adicionais de contribuição aos servidores que entrarem no serviço público até a data de promulgação da lei complementar. O servidor que tiver completado as exigências para aposentadoria e optar por permanecer em exercício poderá receber um abono de permanência dependendo da disponibilidade orçamentária. Com isso, conclui-se a aprovação da reforma da Previdência de São Paulo. A gente falou aí, detalhou um pouco, são muitos detalhes, né? Quer dizer, é difícil muitas vezes para o ouvinte compreender todas essas mudanças, né? Cada caso se aplica aí uma regra, uma norma. Tem essa questão da pontuação, os 86 anos para mulheres, 96 para homens, assim. Então, assim, é algo muito complexo no primeiro entendimento, mas aos poucos a gente vai explicando aqui na rede Alesp essas mudanças que estão acontecendo aí, né, com essa alteração, com essa PEC e também com o projeto de lei número 18. Perfeito. Certo? Ok, realmente, como você falou, é bem complexo mesmo, mas aos poucos vai se entendendo, né? Bom, continuando nesse tema ainda da reforma da Previdência, viu, Amanda? Do funcionalismo público, o governo João Dória, do PSDB, ele enviou aqui para a Assembleia Legislativa a proposta de Previdência que prevê uma economia de 32 bilhões em 10 anos com a reforma. O Luciano, falando, né, ele detalhou bem né, o que vai ser, como não vai ser, o teto, né? E, inclusive, a deputada ontem, Janaína Pascoal, falou da questão do aumento progressivo, né? Isso é bem complexo mesmo, né? Mas, aos poucos, as pessoas vão ter que entender, não tem outro jeito, né? Então, essa reforma veio aí para tentar aliviar, né? Toda essa coisa que está na Previdência, né? Esse rombo da Previdência, que a gente pode dizer assim, mas isso já está sendo feito no Brasil inteiro. Sim, vale lembrar que o projeto de lei complementar precisa da sanção do governador João Dória. Para que a pessoa entenda, o que não precisou, no caso da sanção do governador, foi a PEC, né? Isso. Que a PEC ela é uma proposta de emenda constitucional, o nome já diz. Para quê? Para que se mude, né, a reforma da Previdência na Constituição. Isso não precisou da sanção do governador. Mas aí, no caso do PLC, que é o projeto de lei complementar, isso aí sim precisa da sanção do governo, né? E continuando nesse assunto, nós vamos conversar por telefone com a economista Adriana Caldeira. Em outubro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas atenção! O cadastro eleitoral vai fechar alguns meses antes, em maio.
Por isso, quem precisar alterar o domicílio eleitoral, pedir transferência para uma sessão adaptada ou solicitar qualquer alteração nos dados da Justiça Eleitoral, deve procurar um cartório o quanto antes. Quem quiser tirar o título de eleitor também tem até maio para procurar um cartório. Depois desse prazo, a pessoa vai até receber o documento, mas o registro dela na Justiça Eleitoral só vai valer para as eleições seguintes. O eleitor também deve ficar atento para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Quem deixou de votar por 3 vezes seguidas, por exemplo, pode ter o título cancelado e, com isso, ser impedido de tomar posse em cargo público, entre outras punições. Quem está fora do Brasil tem até 30 dias após o retorno para regularizar a situação sem sofrer nenhuma sanção. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer juntos. Ei, internet, WhatsApp. tamo... Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Aqui um pequeno problema de sinal, mas já foi tudo, né, Amanda, restabelecido. Resolvido. Como a Amanda falou agora há pouco, nós vamos conversar por telefone com a economista Adriana Caldeira. Adriana, você me ouve? Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Ouço, muito obrigada. Obrigada novamente. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Adriana. Sérgio. Bom dia, Bom Amanda. dia. É um prazer estar falando novamente com você. Prazer é todo Bom nosso. dia, Já de Adriana. cara, eu queria que você falasse pra gente dos benefícios, né, para o Estado dessa reforma da Previdência, né, uma reforma desse tamanho feita agora, né, na reforma da Previdência aqui do Estado de São Paulo. É muito importante, né? O Brasil, na verdade, ele necessitava da reforma da Previdência da mesma forma como as outras reformas. Por quê? Porque nós não tínhamos mais caixa. Então, a partir do momento que eu consigo fazer uma reforma, eu garanto que as futuras, né, os futuros aí brasileiros tenham um salário para receber, né, uma aposentadoria, porque da forma que nós estávamos, com o déficit que nós estávamos em relação ao quanto, né, as pessoas ficando mais velhas hoje e o quanto nós estávamos deficitários, eu não teria mais dinheiro para estar cumprindo aí, né, com os nossos pagamentos. Então, uma vez aprovado, nós vamos ter uma sobra realmente de dinheiro, né, para cobrir e conseguir investir em outras situações, né? Principalmente, eu vejo junto ao Estado, né, o que está sendo feito é para trabalhar em relação à saúde, investimentos na saúde, investimentos também em moradias e manter e garantir que a pessoa tenha uma aposentadoria futura. Até porque a longevidade hoje, né, se você for comparar, né, tá bem maior do que há 50 anos atrás, 40 anos atrás, enfim. Não é? Eu vi uma vez uma reportagem no jornal que eu fiquei impressionado, né? Era um jornal de 1916, 1920, sei lá, e chamando, era um acidente de uma mulher que dizia assim, a pessoa que sofreu o acidente, né, escapou por pouco, era uma idosa de 38 anos. Um absurdo, Você já imaginou? Né? Estava assim, era uma idosa de 38 anos. Mudou a visão até do mercado de trabalho, né? Ele tem pessoas aí no mercado de trabalho acima de 50 anos e uma pessoa jovem para o mercado de trabalho. Mudou muito, até pela questão da responsabilidade, né? Dessas pessoas hoje que ainda estão na ativa, né? Então, hoje nós temos, até por conta do avanço da medicina, nós temos, graças a Deus, eu acho isso um lado muito bom, um lado positivo, né? Que a longevidade das pessoas hoje são maiores. E aí, olhando da forma que estava sendo feita a nossa previdência, o quanto nós estávamos gastando, não tinha condições, porque tinha
dentro de como eram as tratativas, as normativas, existiam muitas pessoas sendo beneficiadas e outras não. Então, a reforma, ela tem que acontecer, não tinha escapatória. Né? Então, para muitos, eu sei que existe uma revolta, às vezes, grande da população, agora eu vou demorar tantos anos, mas existiam muitas regalias, e essas regalias precisavam ser cortadas. Adriana. E quando você corta, né, essas regalias, aí afeta também todo mundo, até aquele que não tinha devida regalia. Perfeito. Adriana, você mencionou a questão de diminuição de gastos, né? Falando na proporção dessa reforma da Previdência com foco na economia do Estado, quanto vai diminuir? Seria uma economia de 32 bilhões de reais, é isso? Mas exatamente. 10 anos. Vai ser um dinheiro muito expressivo, né? Então, nós vamos ter uma economia de 32 bilhões. E com isso, não é que vai resolver a nossa vida. Mas isso em 10 anos, né, doutora? Exato, né? Esses 32 bilhões em 10 anos. Então, assim, existiam casos da Previdência que, assim, principalmente a questão de funcionários públicos, da parte de policiamento, onde a pessoa falece, a esposa, os filhos, todo mundo tinha uma renda, né? Em relação à Previdência, ou tinha alguns outros benefícios de se aposentar muito mais cedo e ainda ter para a vida toda, né, um recebimento. Imagina quantas mil pessoas em 10 anos acontecendo isso. E, por outro lado, aquele trabalhador simples ali está recebendo, às vezes, um salário mínimo. Né? Então, além do descasamento muito grande que tinha, o Estado foi falindo, né? Como que eu vou pagando tudo isso, como não tem conta, não se fecha a conta não fecha. Então, agora, com esse benefício, o que ele vai ter que estancar o sangramento da Previdência para garantir que as pessoas continuam a receber, né? Aí na sua velhice, e trabalhar na saúde, que é o que mais eu vejo o Estado hoje trabalhando em relação à saúde e educação. Ok. Doutora Adriana, a gente está com o tempo já esgotado aqui, né? Eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso jornal da Rede Alesp. Obrigado pelas suas informações. Obrigada pela contribuição, Adriana. Eu que agradeço, espero ter conseguido aí dar um pouquinho de clareza nesse momento turbulento. Sem dúvidas. Obrigado e até uma próxima vez, doutora. Até uma próxima vez. Muito obrigada. Um excelente dia a todos. Igualmente. Bom, continuando aí, né? A gente está falando de reforma tributária nacional, que é um dos maiores desafios aí do governo federal nesse ano. O programa em discussão especial aqui da Rede Assembleia, da Rede Alesp, recebeu o advogado Lucas Braga, que é pós-graduado em Direito Tributário. O advogado falou sobre os anseios do governo federal, do Congresso, dos estados, dos municípios, dos empresários e dos contribuintes e destacou a necessidade da simplificação da reforma tributária. A questão tributária no país, no Brasil, ela já tem uma discussão extensa, uma discussão muito longa. Já há décadas vem se discutindo a necessidade de uma simplificação. Eu acho que o ponto crucial dessas propostas, principalmente das duas PECs, tá? Uma que tramita na Câmara e outra do Senado, a 45 e a 110, respectivamente. Elas visam a palavra simplificação. Eu acho que esse é o ponto crucial, simplificação. Tá? Hoje, quando nós olhamos para esse ordenamento jurídico, causa um certo temor quando se fala em tributação no país. O número de leis, de portarias, de instruções, isso já é uma verdadeira coxa de retalhos que leva a uma... Teve até um colega que definiu como um manicômio tributário essa questão. Então, é fundamental essas reformas, tá? Essa reforma. Eu acho que essas propostas, elas se complementam. Há, logicamente, alguns pontos que existe um conflito entre elas, mas agora com a comissão é basicamente isso. Vai ter eu não acredito numa terceira proposta, eu acredito numa composição, né? De bem o conceito de uma comissão, de fazer uma compilação dessas duas propostas e chegar num texto final. Tá? Logicamente, durante a aprovação ele sofre as alterações, mas é basicamente isso.
E o deputado estadual Castelo Branco, do PSL, também participou do programa Em Discussão Especial para debater esse assunto. O parlamentar, que é um defensor de mudanças no processo tributário do Brasil, ressaltou a importância e alguns desafios dessa reforma. Esse é um dos muitos desafios que a reforma tributária vai trazer. Para o telespectador ter uma ideia, a gente precisaria fazer uma retrospectiva, como disse o Dr. Lucas, da história dos tributos no Brasil, começar lá no descobrimento em 1500, com a extração do pau-brasil e vir vindo. Mas para não cansá-los muito e considerando que não temos tempo, a atual tributação no Brasil vem ali dos anos 60, com vários remendos. E é importante conceituar 3 questões. Primeiro, o Brasil está entre os 5 maiores países do mundo e é o terceiro que mais recolhe impostos. Segundo, o estado de São Paulo é o estado que mais se paga impostos no Brasil. E dentro do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo é a cidade que mais se cobra impostos. Então nós estamos falando de um caso de exceção. Segundo, nós temos que lidar com conflitos de interesses. A população não aguenta mais pagar impostos, a população realmente não entende como se paga esses impostos. Temos altos índices de sonegação fiscal e tributária. E o terceiro ponto, que é a sua pergunta, o interesse dos estados e dos municípios. Um dos problemas da tributação no Brasil é a Constituição de 1988. Muitos direitos, poucos deveres e muita centralização em Brasília. É o famoso muito Brasília e pouco Brasil, quando devia ser muito Brasil e pouco Brasília. Essa centralização tributária tirou dos municípios e dos estados muita autonomia. Por isso que os prefeitos vivem com o pires na mão pedindo esmola em Brasília, quando a cidade é o grande gerador de emprego e o grande gerador de renda. Os estados, as pessoas moram nos municípios. Nos municípios, né? Ela tem um endereço que tem um CEP, tem uma rua. E os estados perderam também muita autonomia. Apenas para que você que nos assiste tenha uma ideia, os Estados Unidos da América são 50 estados que parecem 50 países que têm legislações tributárias, inclusive próprias. No Brasil, não. Eles tentaram padronizar tudo isso e causaram grandes problemas. Isso nos deu grandes problemas que hoje estão estourando. Então, quando a gente fala em reforma tributária, 2 atores nesse cenário vão ficar preocupados. O primeiro são os executivos estaduais. O governo dos estados sabe que vai mexer no bolso dele, que já arrecada pouco, entre aspas, e o segundo é o município. Esse jogo de interesses vai ter que ser muito bem equilibrado. Jornal da Rede Alesp. Mudando de assunto, vamos falar de chuvas, né? De acordo com aqui em São Paulo. De acordo com os números atualizados na manhã de hoje, subiu para 27 o número de mortos após os deslizamentos do temporal que atingiu aí a Baixada Santista na noite de segunda-feira. De acordo com a Defesa Civil, ainda há 22 pessoas desaparecidas, Amanda. A deputada Alessi Brandão, do PCdoB, ela lamentou a morte dessas pessoas. Eu quero falar de uma tragédia anunciada, que é a questão que aconteceu na Baixada Santista, que está deixando aí inúmeras famílias, enfim, muita gente desabrigada, muita gente precisando realmente da solidariedade de todo o povo de São Paulo. E nós sempre estivemos lá na Baixada, inclusive fazendo inúmeras apresentações ao longo da minha vida, e de repente a gente vê essa situação que está lá na Baixada Santista. O deputado Caio França, que inclusive é uma pessoa da região, falou sobre isso aqui ontem. É um momento de dor do povo lá da Baixada. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, choveu 320 milímetros em 24 horas no Guarujá. Esse valor é muito acima da média. Para todo o mês de março, estava previsto 263 milímetros. O deputado Coronel Telhada, do Progressistas, também ressaltou o falecimento de 2 bombeiros durante o resgate. Vou falar primeiro do Cabo Moraes. Cabo Moraes, ele estava de serviço quando, no socorro de pessoas, houve o desmoronamento. Ele foi socorrido e, infelizmente, faleceu. Foi sepultado agora ao meio-dia. O Cabo Moraes, Rogério de Moraes Santos, 43 anos, casado, deixa 3 filhos, 2 jovens de 21 e 19 anos e um adolescente de 16 anos.
é uma grande perda para o bombeiro da Polícia Militar de São Paulo, em especial o 6º GI, aonde ele pertencia. Nossos sentimentos ao Corpo de Bombeiros, em especial à família do Cabo Moraes, que Deus o tenha em bom lugar, pois morreu combatendo o bom combate. O Cabo Marciel de Souza Batalha estava no bombeiro, no 6º GI, do Guarujá. Ele tem 46 anos e casou-se em junho do ano passado com Vanessa, com quem namorava desde 2013. Segundo o Centro de Comunicações Sociais da Polícia Militar, o Cabo Batalha tem uma filha de 15 anos. E ele é nascido no Guarujá e era formado em Educação Física. Então, uma situação muito triste para a nossa Polícia Militar, para o nosso estado de São Paulo, esse grave acidente que aconteceu no Guarujá. A Defesa Civil do Estado de São Paulo ressalta que hoje há previsão de chuva fraca na Baixada Santista. Jornal da Rede Alesp. E o Ministério da Saúde divulgou o mais recente balanço sobre o novo coronavírus no Brasil. Os dados principais são 3 casos já confirmados. Um que aguarda aí a contraprova, né? 531 casos suspeitos do coronavírus e 315 descartados, né? O mais recente caso confirmado é de um paciente de 46 anos que mora em São Paulo. Ele é administrador de empresas, natural da Colômbia, que foi atendido em 4 de março no Hospital Albert Einstein. O homem tem histórico de viagem recente à Europa. Ele viajou para a Espanha, depois seguiu para a Itália, Áustria e Alemanha. O Ministério da Saúde também acompanha um outro caso em São Paulo. É o de uma paciente de 13 anos que viajou para o exterior com passagem por Portugal e Itália. Olha, o número de mulheres que dizem aí ter sofrido assédio, viu, dona Amanda, dentro do transporte coletivo subiu 18 pontos percentuais de 2018 até agora 2020, né? De acordo com a pesquisa Viver em São Paulo. Viver em São Paulo, mulher, tá vendo? Divulgada nesta semana pela rede Nossa São Paulo. Para o levantamento, o Ibope Inteligência entrevistou cerca de 400 mulheres em cada um dos anos, 2018, 2019 e 2020, na cidade de São Paulo. Os pesquisadores selecionaram mulheres com diferentes rendas, classes sociais, escolaridades, idades, raças e religiões. Em 2018, 25% das entrevistadas disseram já ter sofrido assédio no transporte coletivo. Neste ano, a porcentagem saltou para 43%. Na cidade de São Paulo, a maior incidência de assédio no transporte público acontece nos horários de pico, das 7 da manhã às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Os estudos anuais revelam uma tendência de crescimento em todas as situações avaliadas no transporte público, rua, bares e casas noturnas, pontos de ônibus, trabalho, transporte particular e o ambiente familiar, olha aí. Mas a condução permanece como o local onde a condição, né? Permanece como o local onde as mulheres sentem a condução, melhor dizendo, é isso mesmo, do transporte, não é isso? Isso, exato. Isso. Permanece como o local onde as mulheres sentem maior risco de sofrer algum tipo de assédio. Aí. Jornal da Rede Alesp. Vamos lá falar de exposição, né? Uma exposição fotográfica chamada Nascer traz reflexão sobre o parto humanizado para a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. As fotos de Lela Beltrão são um registro do momento de maior intimidade entre mãe e filho, o nascimento. A fotógrafa conta como surgiu, né, a inspiração para abordar o tema do parto humanizado. A ideia da exposição surgiu porque eu percebi o quanto a fotografia de parto ela é forte, né? Ela tem o poder de transformação mesmo nas mulheres, né? Então, uma mulher vendo outra mulher parindo, ela se identifica. E ela também se questiona e vai atrás de informação e procura saber mais sobre o seu próprio parto. Então, eu acredito que a exposição, ela tem uma grande função aí de informar mesmo. Segundo dados da Fundação Perseu Abramo, 1 em cada 4 mulheres já sofreu algum tipo de violência durante o parto. Pois é, Brandão comenta que é necessário instruir as mulheres, né, para que elas sejam as protagonistas no momento de dar à luz.
Eu acredito assim que a luta por um parto com respeito, né? Muito mais do que você querer agendar uma cesárea letiva para a mulher não sofrer no parto. Essa ideia é muito errônea sobre parto, né? A gente tem que combater sim a violência obstétrica, a gente tem que olhar para a mulher, a gente tem que respeitar a mulher e a gente tem que informar a mulher para ela fazer as suas escolhas baseadas em informações de qualidade. Uma das realizadoras do evento, a integrante Raquel Marques, da bancada ativista do PSOL, acrescenta que a exposição é uma alternativa para que as pessoas se sensibilizem sobre o assunto. Essa exposição inspira famílias, inspira mulheres, né, de que uma outra forma de nascer é possível. Às vezes, a narrativa, o imaginário coletivo é de que parto ele é uma experiência muito extrema, né, muito difícil, e que, na verdade, ela até tem sua parte realmente difícil, mas ela é, acima de tudo, uma experiência gratificante, se ela for bem recebida, se você tiver uma assistência adequada. Amanda, a mostra está disponível para visitação das 8, né? Às 8 da manhã, é isso? Até às 8 da noite. Muito bem. Até o dia 13 de março, no Espaço Heróis de 32, aqui da nossa Assembleia Legislativa. E o endereço é a Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, em frente aqui ao nosso Parque do Ibirapuera. Jornal da Rede Alesp. Muito bem, Amanda. Lindo, né? A Amanda está comigo aqui hoje. A Roberta, né, me abandonou. Minha Robertinha Rossi, meu outro bebê. E eu tenho mais um bebê comigo aqui. A Amanda é muito competente também, jornalista, muito né? Obrigada. Mackenzista, viu? Se formou. Agora, né? Exatamente. Eu vi o Canudo no Facebook, ela Você mostrando. viu? Orgulho do pai aqui, olha aí que lindo. É orgulho. Obrigada. Muito bem, Amanda. Chegamos ao final do nosso Jornal da Rede Alesp e vamos fazer os nossos, né, sempre agradecimentos aqui, porque sem essa equipe que está aqui, esse jornal não de jeito nenhum, não é, sem chances de ir para o ar, né? Na sonoplastia aqui, o nosso Josiel Cândido, né, que é o nosso Batata, e o Roberto Dias. Coordenação da Rádio Alesp, Fabiola Altran. O diretor da Rede Alesp, o Gilberto Caracanha. Diretoria Executiva da TV, Lilian Busato. Diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa, Matheus Pérez Granato. Chefe de Redação, Rogério Pincelli. Nosso Cid Moreira. Editor responsável, Mauro Quadros. Nas imagens da web, Carol e Dani. E temos também o Matheus. Exatamente. Produção e edição, a Fabiana do Urbano, o Márcio Pedroso, a Márcia Flores, a Mônica José. Gente, hein? Viu como é que tem que se trabalhar aqui? Não é pouco, não. Não é brincadeira, não. O Eduardo Tedesco e o Edenilson Silva. Na apresentação, Sérgio Everton. E a minha Amanda Nascimento, que ela já nasceu linda, né? O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Fique agora com a sessão solene para homenagear o presidente do Conselho da União dos Vereadores de São Paulo, Sebastião Miciara, por seus 50 anos de dedicação à causa municipalista. Muito obrigada pela companhia. Pois é, isso acontece já ao vivo, direto do nosso plenário Juscelino Kubitschek, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Gente, por hoje é só. Amanhã a gente se encontra aqui de novo, já a partir das 9h30 da manhã. Hoje foi mais cedo, né? O jornal entrou às 9 da manhã, até por causa exatamente dessa solenidade, né? Mas a gente amanhã está de volta a partir das 9h30 da manhã. Esperamos vocês. Até lá. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo